E uma idosa de 74 anos morreu de Covid-19. Segundo a Prefeitura de Rio Novo, ela estava infectada pela variante Delta e esteve na cidade, na zona da Mata Mineira. A Maria Elisa Diniz tem os detalhes. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Rio Novo. A mulher de 74 anos morava no Rio de Janeiro e esteve na casa de parentes no fim do mês de julho. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a idosa já chegou à cidade com sintomas da doença. Ela foi atendida no município, mas por conta da gravidade do caso, foi transferida para Juiz de Fora. Segundo o comunicado publicado pela Prefeitura, ela ficou por alguns dias na UTI, mas morreu por complicações da doença no dia 30 do mês passado. Ainda conforme as autoridades municipais, na última sexta-feira, a Superintendência Regional de Saúde teria enviado um comunicado para a Prefeitura avisando que a idosa estava contaminada com a variante Delta. Uma mulher que teve contato com a vítima também testou positivo para a Covid, mas o município não pôde afirmar que ela teve uma infecção pela Delta. Até o momento, Rio Novo registra 25 óbitos pela doença e pelo menos 500 casos confirmados. Elias. Olha, esse é um assunto que preocupa a todos, né? A gente tem acompanhado desde o ano passado como as variantes vão surgindo e, claro, como elas também acabam dificultando muito o fim da pandemia. E sobre esse assunto agora eu quero convidar as nossas correspondentes, Laura Marques, Ricardo Ribeiro e Sabrina Silva. Quero começar esse bate-papo com a Laura. Laura, uma boa noite para você. Olha, o Brasil é um país que faz poucos testes, não é verdade? Desde que a variante Delta chegou ao país, ou na verdade desde o surgimento da variante brasileira, a gente não percebe essa movimentação com testes assim como acontece em outros países, né? E a preocupação que fica é a seguinte: o Rio de Janeiro já tem municípios que estão absurdamente lotados, os hospitais, as UTIs, justamente por causa dessa variante. Na Zona da Mata parece também que já há relatos de casos, como a gente acabou de ver. Será que com essa morte as autoridades vão abrir os olhos aí para, quem sabe, um futuro melhor de combate a essa pandemia? Uma boa noite para você. Boa noite, Elias. Boa noite a todos que nos assistem, também aos colegas aqui, Ricardo e Sabrina. Bom, olha só, Elias, o que está acontecendo é o seguinte: lá em Rio Novo, a Prefeitura notificou que esse caso, essa morte, foi de infecção pela variante Delta do coronavírus. Entretanto, o governo de Minas Gerais ainda não confirma que é o caso, porque para isso é necessário que sejam feitas algumas etapas, algumas análises. A partir do momento que existe a suspeita da variante Delta, é feita uma análise mais aprofundada, é chamada de análise genômica, da genética desse vírus, para saber que tipo de cepa, que tipo de variante é essa. Então, atualmente a verificação sobre esse caso lá de Rio Novo está nessa fase. As amostras dessa mulher que faleceu foram levadas para a FUNED, que é a Fundação Ezequiel Dias, e também para a UFMG, que são as duas instituições que fazem essa análise mais aprofundada. A verificação do tipo de cepa que circula no estado não é feita pelos laboratórios em geral, né? Como você disse, os testes comuns para verificar se é Covid ou não estão disponíveis em vários laboratórios, né? E também na rede pública de saúde, mas no caso, para verificar que tipo de cepa que está presente ali, que gerou aquela infecção, a análise é bem mais complexa, mais cara, e isso não está disponível em grande escala. Para verificar que tipo de cepa é essa, o governo de Minas envia 180 amostras toda semana para a Universidade Federal de Minas Gerais e para a FUNED fazer essa verificação. O Estado diz que isso seria suficiente para monitorar, porque seriam amostras representativas, né, das várias regiões do Estado de Minas Gerais. Claro que fazer isso mais amplamente seria muito mais eficiente, com certeza. Inclusive, o número de testes de Covid desde o início da pandemia é um número baixo, como você disse, Elias. Então, de fato, atualmente o que a gente tem são essas análises de 180 amostras toda semana para verificar qual é o tipo de cepa que está circulando. A partir desses testes, o governo de Minas Gerais já identificou 12 casos confirmados de infecção pela variante Delta. Os mais recentes foram aqui em Betim, na região metropolitana, e o outro em Mirabela, no norte de Minas Gerais. Para você ver que, olha só, já temos casos na Zona da Mata, na Grande BH, no norte de Minas. Então, realmente, a variante Delta já está espalhada por Minas Gerais.
E de fato, o governo de Minas confirmou que a gente já tem a transmissão comunitária, que é quando a doença já está circulando entre nós, né? Já não são mais só casos de pessoas que viajam e voltam para o estado que estão infectadas. Então, realmente, a gente já tem a variante Delta circulando aqui em Minas Gerais com transmissão comunitária. Ainda não dá para dizer se ela está se tornando predominante. Até o momento, a variante que predominava era a variante Gama, que é aquela que nasceu primeiramente, foi identificada primeiro lá em Manaus, né, a capital do Amazonas. A princípio, essa era a situação aqui do estado de Minas Gerais como um todo. Elias, a variante Delta já está circulando, né? A gente ainda não tem a confirmação desse caso dessa morte, seria a primeira morte no estado de Minas Gerais da variante Delta. A gente vai ter que aguardar ainda mais alguns dias para o governo do estado, a Universidade Federal de Minas Gerais e a FUNED, Fundação Ezequiel Dias, fazerem essa análise e divulgarem essa informação para o público. Elias. Excelente, excelente, Laura. E as pessoas precisam ficar atentas. Para você que nos acompanha, acontece o seguinte, essa mutação do vírus, né, que já está circulando pelo estado, ela é perigosa porque ela tem a facilidade de ser espalhada que, por exemplo, o gripe não tem, outras doenças respiratórias não teriam. E isso faz com que o vírus circule ainda mais, de forma muito mais rápida. Ou seja, se antes uma pessoa passava para outra, agora esse número só vai aumentando de acordo com que o vírus vai se espalhando pelas cidades. Por isso eu queria saber também como é que está a situação aí no Campo das Vertentes, Sabrina. Boa noite, Elias. Boa noite, Laura, Ricardo, a todos. Bom, em relação à variante, nós não temos nenhum caso confirmado aqui na região. A cidade se mantém na vacinação. Entre as 19 cidades aqui da região Campo das Vertentes, a imunização ocorre de 20 a 35 anos e não temos casos da variante Delta. Mas uma coisa chama muito a atenção por aqui, sabe, Elias? São os casos de reinfecção que estão sendo investigados pelo Comitê Covid-19. Ou seja, a variante Delta é uma preocupação, mas na realidade nós temos o caso de reinfecção que também preocupam por aqui. Além disso, nós temos acompanhado aqui também pessoas que não querem ir aos postos de saúde tomar a segunda dose, tem uma certa resistência, sabe? Tem também as pessoas que não estão obedecendo protocolos sanitários, inclusive esse fim de semana na BR-494, aqui pertinho de São João del Rei, a Polícia Militar e a Vigilância Sanitária encerraram uma festa clandestina em um sítio com muitas pessoas. Ainda não foi confirmado pela Polícia Militar o número de pessoas que estavam no local, mas o que se sabe é que muitos jovens ocupavam esse local sem máscara, sem uso de álcool, ou seja, não seguindo nenhum protocolo sanitário, o que preocupa também. Aqui em Barbacena, nas últimas 24 horas, nós identificamos 11 novos casos do coronavírus. E isso é baixo, só que se as pessoas não tomarem o devido cuidado, esses números vão aumentando. Então acaba que nós temos a preocupação da variante e nós temos outras preocupações aqui por negligência da população que não tem tomado os devidos cuidados, viu, Elias? Eu imagino, Sabrina, e de fato, só para confirmar, realmente a variante Delta, ela tem um poder de se espalhar parecido com o da catapora. E para você que está nos acompanhando, que tem filho pequeno, todos nós, né, fomos vacinados em relação à catapora. Quando criança, sabia que se uma criança estava contaminada, era bom ela não ir para a escola com catapora, porque espalhava entre todas as crianças. E eu faço explicação para vocês entenderem o risco que essa variante Delta ela pode trazer para os hospitais e para o controle da pandemia, né? Nós já estamos com a vacinação encaminhada, mas ainda há muito ao que fazer, ainda precisam aí serem tomadas vários tipos de decisões, como por exemplo, segundas doses, que nós sabemos que está em falta, enfim. Mas eu quero conversar também com o Ricardo. Ricardo, esse caso na Zona da Mata preocupa e a Zona da Mata também está muito perto do Rio de Janeiro, né? O que, claro, deixa todo mundo em alerta. Boa noite, Elias, Sabrina, Laura, boa noite a todos. A má notícia é essa que a Laura trouxe aí, de que a partir desse momento, Juiz de Fora passa a fazer parte aí da transmissão comunitária, ou seja, fica mais difícil fazer o rastreamento e localizar a origem do vírus. A boa notícia é que o sistema de saúde de Juiz de Fora ainda está bom, não está dentro daquele limite que a gente vinha acompanhando até o primeiro semestre. Esse é um ponto positivo.
Não é motivo para pânico, não é motivo para desespero, é um motivo apenas para servir de alerta, acender aí o sinal amarelo para que as pessoas possam manter os protocolos sanitários, o uso da máscara, do álcool em gel e todos aqueles protocolos que envolvem o distanciamento e outras ações também. Mas a Prefeitura de Juiz de Fora acabou de divulgar uma nota confirmando que na manhã de hoje foram detectados aí casos de variante Delta do coronavírus no município. A Superintendência Regional de Saúde tem feito amostras na macro-região sudeste e conseguiu identificar 8 pacientes de Juiz de Fora a partir de exames RT-PCR e sequenciamento genético como prováveis para esta variante. A coleta de material foi feita entre os dias 2 e 6 de agosto. Além desse caso, que a própria Laura trouxe lá de Rio Novo também, e a gente acompanhou aí na reportagem, esses casos foram confirmados há pouco numa nota oficial divulgada pela Prefeitura de Juiz de Fora. Em relação à vacinação, a Prefeitura divulgou, agora no final da tarde também, a suspensão, mais uma vez, da aplicação de segunda dose de AstraZeneca. A AstraZeneca terminou, aquele lote estava no fim, e a gente tem aqui um novo quantitativo chegando agora à noite em Belo Horizonte. São 786.960 doses, 295.600 doses de Coronavac, 214.110 de Pfizer e 367.960 doses de AstraZeneca. Esse lote deve começar a ser distribuído a partir dessa terça-feira para os 853 municípios de Minas Gerais. Elias. Pois é, Ricardo, e a gente espera também que esse novo lote comece a contemplar as cidades que estão na expectativa de novas doses, no caso AstraZeneca para a região de Juiz de Fora. Outros municípios já estão também sofrendo muitas das vezes com a falta de doses e, claro, com a variante circulando, é preciso que essa logística melhore entre o governo federal, o estado e os municípios. Afinal de contas, quem está na linha de frente, os enfermeiros, né? As próprias prefeituras que precisam estar aí fazendo esses ajustes na agenda de vacinação, devem passar um aperto enorme quando falta, né? Quando não vem para cá, para as cidades, as doses que foram prometidas anteriormente. Ricardo, Sabrina e Laura, daqui a pouco eu volto a falar com vocês.